Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de avançar mais um pouquinho na nossa jornada através de Legião, a Era da Desolação. Cenário de fantasia sombria para Old Dragon que a gente está explorando, destrinchando aqui no canal, tentando selecionar para vocês o que for mais importante para dar uma ideia geral a respeito do cenário, beleza? Quem está chegando agora, mas quer saber tudo que já foi dito sobre Legião, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todos os nossos vídeos sobre esse tema. E depois, se quiser continuar aí na jornada explorando junto com a gente, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Então olha só pessoal, quem está ligado no movimento e está acompanhando os nossos vídeos, sabe que a gente está atualmente no capítulo 4 do livro, que vai tratar ali sobre os poderes de Kadur, né? As organizações de uma maneira mais ampla, que comandam ali o cenário ou que tem mais influência. Então falamos no vídeo passado sobre as igrejas, e hoje é o dia da gente falar sobre as organizações criminosas de uma maneira geral, né? O capítulo ele é denominado a oração, a pena, a espada e a magia. Então, no vídeo passado falamos sobre a oração, as igrejas, e hoje vamos abordar aqui a pena, ou as organizações criminosas. Começando aqui logo pela Hecatombe. A Hecatombe, eu cheguei a citar também aqui ao longo da nossa série, ela é uma organização comercial / criminosa / militar, ou seja, atira para tudo que é lado, beleza? Eu vou ler um trechinho aqui que dá um resuminho legal sobre essa organização. Se liga aí. Atualmente, a Hecatombe controla centenas de organizações de barões de droga, de minas e mercadores, guildas de feiticeiros, além de comandar a agência Hecatiana, o Centro de Inteligência, Espionagem e Polícia Secreta do Império Hecatiano. A Hecatombe é a principal organização criminosa e talvez a principal organização que de fato comanda, né, ainda que nos bastidores, o Império Hecatiano, tá? E isso vai se desmembrar, vamos chamar assim, nas motivações e objetivos dessa organização. Eu vou ler mais esse trechinho para vocês, olha só. A Hecatombe hoje possui como principal objetivo servir de suporte ao Império Hecatiano, mantendo e expandindo suas atividades criminais, ao mesmo tempo em que expandem suas áreas comerciais e lidam com a administração de todo um império. Ou seja, no final das contas, a Hecatombe é quem comanda o Império Hecatiano de alguma forma, tá? Então aqui no livro a gente vai ter algumas informações bem diretas, bem sucintas, mas para dar essa ideia geral, né? E marcar de novo essa função de todas essas organizações, começando aqui pela Hecatombe. Então, no livro, só para vocês terem uma ideia, olha, a gente vai ter um histórico, né, como é que ela começou e tudo mais, se desenvolveu. Aqui o que eu li para vocês, né, as motivações e objetivos. Além disso, a gente vai ter tópicos falando sobre as formas de recrutamento de cada uma delas, a hierarquia, né, de cada uma dessas organizações, e o símbolo, né. Sempre vai ter aqui nessas colunas laterais algumas informações adicionais, o símbolo, o número de pessoas e tal, de membros, esse tipo de coisa, essas informações mais básicas, né? E alguma outra informação mais geral. Mas aqui, lembrando, eu estou só pensando o que eu acho mais interessante de comentar. O livro sempre vai ter muito mais informações, muito mais detalhes, como é de praxe, né, aqui no Legião. Quem está acompanhando a série sabe muito bem disso. O próximo grupo que a gente vai abordar aqui no vídeo são os adagas silentes, olha só. Os adagas silentes, eles inicialmente começaram até com um objetivo nobre, né? Que é uma organização inicialmente formada ali por meio-elfos, justamente para tentar ajudar, para tentar libertar outros meio-elfos que estavam sujeitos ali à escravidão, especialmente a escravidão pelas mãos dos elfos tarkarianos. Tá? A gente comentou já sobre esse grupo aqui, quando a gente fez aquela volta por Kadur, né, falando sobre várias regiões. Então, ali especificamente na Floresta dos Elfos, né, nos Reinos Elfos, existe ali a cidade dos tarkarianos, e eles, como diversos outros povos aqui do cenário, têm essa prática abominável, né, de serem escravagistas. Só que lá, preferencialmente, eles fazem isso contra meio-elfos. Então, os adagas silentes começaram como uma organização que tentava ajudar quem estava submetido a essa condição. Então começou com esse fim nobre. Mas aí, e só aceitava meio-elfos, isso é importante. Só que depois, com o tempo, ela foi se expandindo e foi aceitando nas suas fileiras outras raças, outras etnias, outras culturas. Mas sempre mantendo esse foco em pessoas que conseguiram se libertar de alguma maneira da condição de escravos, tá?
Então ela continua tendo esse objetivo principal, só que hoje em dia ela é um pouco mais do que isso. Então vamos lá, ela é uma organização que continua combatendo ferrenhamente o escravagismo, mas também ela hoje em dia, atualmente no cenário, ela tem uma subordem, vamos chamar assim, que são os chamados assassinos silentes, tá? E essa galera vai agir meio que como mercenários mesmo, assassinos mercenários. E eles têm esse nome porque faz parte do rito de iniciação deles, para entrar nessa subordem, cortar a língua, justamente como, entre aspas, ali, uma segurança de que eles não vão revelar segredos, né, os segredos dos seus contratantes, por isso eles cortam a língua. Vou ler aqui também um trechinho do livro falando sobre as motivações e objetivos. Olha só, se liga aí. Lucrar com os serviços de assassinato e continuar na luta para buscar, sobretudo, a liberdade dos meio-elfos e a destruição dos elfos que estejam fora de seus domínios, nas terras dos homens, mas hoje o assassínio e as missões pagas também fazem parte dos assuntos dos adagas silentes. Então, eles têm esses objetivos múltiplos, vamos dizer assim, né, hoje em dia, mas sempre mantendo um foco principal nessa questão do combate ao escravagismo. Avançando aqui no livro, para mais uma organização de destaque, a gente vai ter o Círculo de Opala, tá? O Círculo de Opala, eu também já cheguei a mencionar ele aqui em alguns vídeos, porque a formação dele está muito ligada com a questão da história do cenário, em especial as guerras do Êxodo, tá? Então, só relembrando aqui, o início, né, a gênese do que hoje a gente conhece como Círculo de Opala, começou no pós-guerras do Êxodo, que foi quando houve aquela grande migração, né, de Urdanon para Rhiannon. Urdanon era aquele continente onde tinha aquelas cidades mais avançadas, conhecidas como as Graças, né? Então esse continente foi totalmente devastado por guerras que aconteceram lá, e a galera que sobreviveu começou um processo migratório, né? Os refugiados, né, melhor dizendo, que sobreviveram, começaram um fluxo migratório para Rhiannon. Salvo engano, estou puxando de memória aqui, o livro fala em algo em torno de 3 milhões de refugiados. E essa galera começou a partir de um ponto chamado Ilha de Égide. Então, inicialmente, as primeiras viagens levando essa galera para Rhiannon até foram feitas num caráter humanitário, né, vamos chamar assim. Só que com o tempo, os responsáveis por esse transporte começaram a cobrar as passagens, né? Então eles começaram a ganhar muito dinheiro. A própria Ilha de Égide foi se desenvolvendo e se transformou no que hoje a gente conhece como Cidadela Insular. Eu até cheguei a comentar um pouquinho sobre esse local específico em um daqueles vídeos que a gente fez, né, sobre os reinos, sobre as regiões de Cadur. Então, cheguei a mencionar alguma coisa também sobre a Cidadela Insular. E aí, só para vocês entenderem todo esse processo, além de começar a cobrar pelas passagens, que começou a render uma grana extra muito boa para quem controlava isso, eles começaram também a realizar empréstimos, obviamente cobrando juros exorbitantes para os futuros colonos, ou seja, para quem estava fazendo essa migração para Rhiannon e ia recomeçar a vida lá. Então todo esse caldo ali de começar a cobrar pelas passagens, de começar a fazer esses empréstimos com juros exorbitantes e tudo mais, tudo isso foi crescendo o olho, vamos dizer assim, dos barões lá da Cidadela Insular, e eles foram se tornando cada vez mais ricos e poderosos. Isso sem contar que quando os colonos chegaram lá em Rhiannon, também aconteceu mais uma guerra, a chamada Guerra da Colonização, ou guerras, melhor dizendo, né, da colonização. E aí, nesse ponto, eles também começaram a ganhar dinheiro com isso, porque forneciam ali suprimentos, armas, ou sei lá o que fosse necessário, né? E nesse ponto, né, nessa evolução, né, de lucro e ganância, vamos chamar assim, nesse ponto da história é que se originou de fato o Círculo de Opala, como a gente conhece atualmente no cenário. Foi a partir das guerras da colonização. Assim, uma ideia bem geral, tudo que você puder imaginar de pior, por exemplo, a respeito do seu banco ou da sua instituição financeira, você pode facilmente transpor aqui para o Círculo de Opala. É aquele negócio mesmo de perseguição do lucro sem qualquer tipo de moral, vamos chamar assim, né? E hoje, atualmente, eles investem da maneira mais diversificada possível nos mais diferentes reinos, né, do cenário, sempre visando esse lucro maximizado e pouco se importando com as consequências que isso traz para a população em geral ou para quem tomou empréstimo ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido, beleza? Então, para a gente seguir adiante, acho que vai ficar um pouco mais claro, né? Eu vou ler um trechinho que trata aqui das motivações e objetivos do Círculo de Opala. E aí vocês julguem como quiserem. Olha só. Originalmente, o Banco do Círculo de Opala surgiu para fomentar o desenvolvimento e colonização de Rhiannon. Com o fluxo de dinheiro correndo pelos seus cofres, a prioridade passou de fomentar obras e desenvolvimento para aquisição de riquezas para os barões banqueiros do Círculo de Opala.
O objetivo do banco é aumentar o seu raio de influência e ter os maiores reinos e impérios de Rhiannon sob o seu jugo financeiro e econômico. O barão banqueiro Anton Saregonius, o homem mais rico de Kadur, está ampliando seus investimentos no Sindicato da Lua Vermelha, interessado no aumento do número de caçadores de recompensas e na quantidade de relíquias e artefatos insectares que esses exploradores suicidas estão descobrindo. Ou seja, é aquela mega organização financeira que investe ali onde pode, sempre tentando maximizar os seus lucros, os seus ganhos. E só lembrando que, salvo engano, são 13 barões que controlam aí o Círculo de Opala, eles passam esses cargos para os seus descendentes. Ou seja, né, é uma grande máfia, é uma grande oligarquia, enfim, chame como quiser. Seguindo adiante, e para a gente fechar mais esse vídeo, o livro vai trazer aqui algumas outras organizações que ele não vai dar tanto destaque quanto as que eu já mencionei até agora, mas que ainda assim são organizações importantes que rodam aí pelo cenário de Kadur. A primeira delas vai ser o mercado paralelo, né, de Rhiannon, o mercado paralelo rhiannoniano, melhor dizendo. Então aqui, na verdade, o que ele significa? É uma grande reunião ali de contrabandistas, traficantes, mercadores de armas, etc e tal, mas é um negócio meio que espalhado ali e desorganizado. Eu vou ler o finalzinho aqui. É importante lembrar que o mercado não possui organização, líder, hierarquia ou qualquer formalização. Ele é apenas a representação das necessidades de um povo, sem o devido acesso aos bens de necessidades básicas, bem como o exemplo da ocupação do vácuo de poder. Ou seja, é aquela famosa, entre aspas, ali, feira livre que rola de tudo e ela está espalhada por todo o continente. Não existe um comando central. É só algo, é uma presença, né? Cada cidade tem o seu mercado paralelo ali e tal. Talvez eles se comuniquem entre si, mas não existe uma liderança, não existe uma persecução de um objetivo comum, beleza? Outra organização que o livro vai destacar aqui é o Consórcio Entremarino. O Consórcio Entremarino é uma organização comercial que atua tanto legalmente quanto ilegalmente e atua principalmente na produção de itens mágicos. Por quê? Porque eles conseguiram colocar ali sob o manto deles guildas de feiticeiros. Então esses feiticeiros são meio que dedicados a essa produção de itens mágicos e eles, hoje em dia, né, o Consórcio Entremarino, eles são uma organização que tenta principalmente rivalizar com a Hecatombe, né, com o Império Hecatiano de uma maneira geral. Então, basicamente, o Consórcio Entremarino encontrou esse nicho aí para tentar desbancar de alguma forma, né, a Hecatombe. Seguindo adiante, temos aqui o Sindicato da Lua Vermelha, né, que eu até comentei ainda agora que tem relações ali com o Círculo de Opala. E esse Sindicato da Lua Vermelha, eles são basicamente caçadores de recompensa, né, são grupos muito heterogêneos que são tolerados em algumas regiões. Apesar dos inúmeros preconceitos que existem por toda a Kadur, esses grupos são tolerados justamente porque, de uma maneira geral, a galera precisa de gente maluca o suficiente para tentar recuperar itens, né, poderosos, principalmente tecnologia insectária, alguma coisa assim, de lugares extremamente perigosos. Então, se eles estão organizados, se eles têm a licença do Sindicato da Lua Vermelha, eles contam com um certo nível de tolerância ali, desde que, claro, eles cumpram as leis locais. E aqui o livro até cita, né, ou pelo menos dá a entender, que essa organização seria principalmente uma organização feita para personagens de jogadores, por exemplo. Porque caso vocês escolham aí atuar como caçadores de recompensa, né, ou exploradores, vamos dizer assim, o ideal seria que vocês tivessem uma licença do Sindicato da Lua Vermelha, que isso facilita e abre algumas portas, beleza? E para fechar, temos aqui uma organização que também é uma organização não formal, vamos dizer assim, né? Que eles chamam de resistência ao Império Hecatiano. Isso aqui são grupos rebeldes, né, que tentam desbancar o poder que atualmente comanda ali o Império Hecatiano e talvez modificar um pouquinho o modus operandi ou os objetivos do Império Hecatiano, que basicamente é se expandir cada vez mais e colocar, se possível, o mundo inteiro sobre o seu jugo. Então, esses grupos rebeldes tentam, de alguma forma, minar o poder, né, do Império Hecatiano e, de repente, quem sabe, depor o tirano que atualmente governa. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um pouquinho de informações sobre Legião. Espero que vocês estejam curtindo. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu comentário, seu like. E quem quiser continuar com a gente se encontra na próxima resenha.